Ok, vamos destrinchar isso. Imagina perder milhões de dólares, ter a reputação destruída e a carreira totalmente ameaçada. E tudo isso simplesmente porque o cérebro memorizou uma música tocando baixinho num táxi. Sei lá, 5 anos atrás. É, parece o cenário de filme de terror para qualquer músico. Com certeza. Hoje o nosso mergulho é justamente nesse mundo invisível, assustador e muitas vezes absurdo do plágio na indústria da música. Vamos entrar num território onde a matemática esbarra de frente com a psicologia. E onde os advogados basicamente usam partituras como armas de extorsão. Exato. A nossa missão aqui é separar de uma vez por todas o que é um sentimento ferido do que é de fato um crime jurídico. Até porque, só a menção da palavra plágio já causa um pânico absoluto nos estúdios de gravação pelo mundo todo. E causa pânico porque existe uma confusão gigantesca sobre o que essa palavra realmente significa na prática, né? O maior mito que a gente precisa derrubar logo de cara, no primeiro minuto, é a ideia de que plágio tem a ver com a sensação de uma música. Sabe aquela vibe parecida? Isso, a vibe. Plágio não é uma opinião. E definitivamente não é a vibe que uma faixa transmite. No olhar rigoroso da lei, que é frio e calculista, o plágio é unicamente a cópia substancial e não autorizada do núcleo protegido de uma obra. É algo bem técnico, então. Estritamente técnico, geométrico até. Não tem absolutamente nada a ver com emoção. Mas, espera aí. Vamos colocar isso à prova, porque isso desafia a forma como todo mundo consome música no dia a dia. Manda ver. Imagina que um produtor entra no estúdio e contrata a exata mesma equipe de apoio. Aí ele usa os mesmos sintetizadores vintage, copia a cadência vocal, o timbre, os efeitos de eco de uma estrela pop. Gigante. Recriando toda a atmosfera. Isso. Ele recria a mesma energia. Quem escuta fecha os olhos e jura que é a mesma música. Como que isso não é roubo de identidade musical? Porque a lei não enxerga isso como plágio. Porque a lei precisa traçar uma linha muito rígida entre o que é a fundação da casa e o que é a pintura da parede. O sistema de direitos autorais protege basicamente duas coisas de forma objetiva: Que seriam? a letra e a melodia. Ponto final. Isso é o que o criador realmente possui como propriedade. Todo o resto que compõe essa vibe que você descreveu não é dele. Caramba, então os timbres e o ritmo não são protegidos? Exatamente. Os timbres, o estilo musical, o ritmo genérico da bateria, a atitude da gravação, tudo isso pertence ao domínio público da criação humana. Ideias soltas não são protegidas. Faz sentido, porque se a lei protegesse um estilo ou uma sensação, seria um caos. O primeiro artista a gravar um reggae, por exemplo, seria o dono de todo o gênero musical para sempre. Ninguém mais poderia fazer reggae sem pagar royalty para ele. Nossa, o que paralisaria a cultura instantaneamente. Com toda certeza. O desenvolvimento da arte depende dessa reciclagem de estilos e texturas. Mas sabe o que mais choca as pessoas quando a gente olha para os tribunais? O quê? É que a lei também não protege progressões harmônicas comuns. Ou seja, aquela sequência de acordes de fundo que guia a música inteira. Mentira! A harmonia também não? Não. A música pode ter a mesma energia, a mesma batida e a exata mesma sequência de acordes no violão. E, legalmente, isso não é propriedade de absolutamente ninguém. Isso é fascinante, porque a harmonia é o que dá o peso emocional da música, né? Para tentar ajudar a nossa audiência a visualizar isso de forma mais clara, eu gosto de pensar numa analogia. Qual seria? Pensa que a progressão de acordes é como a tela e as tintas. Ninguém é dono da tela em branco ou da cor azul. Já a melodia é a pintura finalizada. Essa sim tem dono. É uma excelente analogia. Se conectarmos isso ao panorama geral da música pop, fica ainda mais evidente. Porque a música pop é quase como um cubo mágico, certo? Só que a gente está lidando com um cubo que tem apenas 3 ou 4 cores em vez de 6. Como o número de combinações agradáveis é limitado, a repetição é obrigatória. Sem dúvida. A matemática da música dita isso. Se uma sequência de 4 acordes fosse protegida por lei, a ironia é que metade das músicas pop que lideram as paradas de sucesso hoje simplesmente deixaria de existir. Seria um silêncio total no rádio. Exato. E essas progressões de acordes são usadas há séculos. A mesma harmonia que sustentava uma peça clássica europeia lá no século XVIII, sustentou o blues no século XX e sustentou o pop no século XXI. É o solo onde a música cresce. Exatamente, é a terra comum. Portanto, quando um caso de suposto roubo chega a um tribunal,
Os peritos precisam ignorar toda essa roupagem de acordes e timbres. Eles agem quase como radiologistas olhando para um raio-x. Tirando a maquiagem da faixa. Isso. Eles tiram a bateria, tiram a voz, tiram os efeitos de estúdio e olham apenas para o que chamamos de núcleo criativo da obra. A forma específica como a melodia se desenvolve em cima dessa harmonia. Mas como funciona essa dissecação na prática? Como um tribunal consegue provar que a melodia, esse raio-x que sobrou, foi intencionalmente roubada e não apenas fruto dessa limitação do nosso cubo mágico musical? É um processo bem meticuloso, conduzido por musicólogos forenses. Eles não ouvem a música como a gente ouve no carro indo para o trabalho. Eles pegam a partitura mesmo e começam a contar. Contar notas? Literalmente. Qual é a sequência exata das notas? Qual é a duração de cada uma delas? Qual é o intervalo de respiro entre uma frase e outra? O ritmo melódico bate perfeitamente? Nossa, é uma análise matemática pesada. Muito pesada. Eles procuram por trechos onde a similaridade matemática seja irrefutável. Mas, e aqui entra a grande complexidade jurídica de tudo isso? Ah, sempre tem o mais, né? Sempre tem. A matemática idêntica por si só não é suficiente para condenar alguém por plágio. Como não? Espera aí. Se o raio-x é igual, se a melodia tem as mesmas exatas notas na mesma ordem, o crime já não está provado na hora? Não mesmo. Porque a lei exige a combinação de dois fatores inseparáveis. O primeiro é a similaridade substancial, que é essa própria matemática que a gente falou. Tá, e qual é o segundo? O segundo fator obrigatório é o acesso prévio. É preciso provar que o artista acusado teve a oportunidade real de ouvir a obra original antes de compor a sua própria música. E se ele nunca ouviu? Sem a prova desse contato anterior, a justiça simplesmente trata o caso como coincidência criativa. Não há crime. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente voltar para a nossa analogia matemática do cubo mágico, faz total sentido lógico. Faz, não faz. É uma inevitabilidade estatística. É garantido que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, duas pessoas em cantos opostos do planeta vão esbarrar na mesma melodia sem querer. Precisamente. Por isso, o critério do acesso prévio funciona como um escudo legal. Ele serve para proteger os artistas da própria biologia humana e dessa limitação matemática da música. Então, se alguém compõe algo no Japão hoje e amanhã alguém no Brasil faz a mesma coisa... Se ficar provado que eles não tinham como conhecer o trabalho um do outro, a justiça assume que são criações independentes. Se essa regra de acesso não existisse, todo compositor viveria com medo de publicar qualquer nota musical. Mas e se o cenário for um pouquinho mais complexo? Imagina uma situação bem real que deve acontecer o tempo todo. A matemática bate, a melodia é igualzinha... Certo. E o acesso prévio também existiu. Digamos que a música original tocou no rádio de um restaurante e o artista estava lá comendo. Mas e se ele não tiver absolutamente nenhuma lembrança disso? Ah, aí entramos no labirinto da mente. Pois é. E se não houver má-fé? Tipo, ele absorveu aquele som sem querer na fila do supermercado, a mente guardou na gaveta e ele genuinamente acha que inventou a melodia do zero. Tem alguma defesa legal pro eu plagiei sem querer? Olha, essa é sem dúvida a área mais nebulosa e controversa de todo o direito autoral. O que você está descrevendo aí tem até um nome clínico, chama-se criptoamnésia. Criptoamnésia. É o famoso plágio inconsciente. Exato. E o mecanismo de como isso acontece no nosso cérebro é assustadoramente simples e muito, muito comum. Como que nosso cérebro consegue fazer essa sabotagem com a gente? Basicamente, acontece uma falha de arquivamento na nossa memória. Nós temos a memória episódica, que grava o contexto das coisas, tipo onde estávamos, que horas eram, o cheiro do lugar, e temos a memória semântica, que grava o fato ou a melodia em si. Tá, e elas se separam. Na criptoamnésia, sim. A pessoa ouve a música no supermercado, meses depois o cérebro deleta completamente a memória episódica. O artista esquece o supermercado, esquece o dia, esquece que o rádio estava ligado. Mas a música fica lá. A memória semântica, aquelas notas musicais, continuam intactas no subconsciente.
Aí, quando ele senta no sofá com o violão num domingo à tarde, o cérebro pega e cospe aquela melodia de volta. Nossa, e aí ele acha que é um gênio. Ele sente uma emoção genuína de descoberta, porque como não há o rastro de onde a ideia veio, ele tem certeza absoluta de que acabou de criar uma obra-prima 100% original. Isso é enlouquecedor. Quer dizer, nós temos essas pequenas ilusões o tempo inteiro no dia a dia. Quantas vezes a gente não tem uma ideia brilhante no banho e depois de 2 horas percebe que era só um tweet que a gente leu 5 anos atrás? Acontece com todo mundo. A diferença é que a nossa confusão no banho não rende um processo de milhões de dólares, né? Pois é. Mas, juridicamente, como se resolve isso? Quando chega no tribunal, o juiz aceita que foi um acidente biológico e perdoa? O tribunal até entende a biologia por trás da criptoamnésia, mas a lei é implacável. Juridicamente falando, a intenção simplesmente não importa tanto quanto o resultado. Então ele paga do mesmo jeito. Se o acesso prévio foi provado e a similaridade é substancial, a criptoamnésia não isenta o artista de pagar os direitos autorais. O dano ao criador original aconteceu, não importa se foi um roubo superconsciente ou um soluço do subconsciente do réu. Caramba, não tem escapatória. Mas a verdadeira tragédia nisso tudo ocorre mesmo na forma como esses casos acabam sendo julgados. Ah, porque geralmente vai para um júri popular, certo? E aí a gente entra num paradoxo gigante, uma ironia do sistema. Conta mais sobre essa visão. É que, lá no início da nossa conversa, a gente concordou que a lei proíbe expressamente que se julgue a sensação ou a vibe de uma música, né? Sim, a lei é focada na matemática. Mas quando o processo senta no banco dos réus, quem vai decidir o destino da carreira do artista são 12 pessoas comuns. 12 pessoas que não entendem absolutamente nada de musicologia forense. E que não sabem ler partitura. Exato. Então a lei diz que não se pode julgar pela emoção. Mas aí o sistema coloca 12 leigos que só sabem julgar música através da emoção para dar o veredito final. É muito louco. O que é fascinante aqui é que o sistema jurídico para música não é uma ciência exata. Ele vira interpretativo. O tribunal vira um verdadeiro teatro. Como assim, um teatro? De um lado você tem especialistas chatíssimos, dissecando partituras num quadro negro, falando sobre compassos, intervalos, ritmo melódico. E do outro lado, o júri está apenas sentindo a música tocando na sala. Eles não estão nem aí para os números. O cérebro humano, leigo, ao ouvir duas músicas com o mesmo andamento, os mesmos instrumentos e o mesmo arranjo, vai fundir as duas coisas. O júri acaba votando baseado na vibe, mesmo que o juiz bata na tecla de que eles devem focar só nas notas. O que transforma o julgamento de direitos autorais numa roleta russa completa, né? Totalmente. A vulnerabilidade do julgamento humano faz com que a imprevisibilidade reine. Ninguém, nem os advogados mais brilhantes e caros do mundo, sabe o que vai sair daquela sala de deliberação. E é aí que a gente precisa ligar os pontos e olhar para o lado mais sujo e complicado disso tudo. Porque se as coincidências são de fato inevitáveis, se a nossa mente nos sabota com a criptoamnésia, e se além disso tudo os julgamentos são uma roleta russa totalmente imprevisível, por que a gente vê tantos processos milionários estourando na mídia o tempo inteiro? Por que a galera se submete a esse caos? Isso levanta uma questão importante. Siga o dinheiro. A resposta está no mercado. O dinheiro é sempre o gatilho, não tem jeito. É o gatilho principal. A imensa maioria das músicas lançadas todos os dias que tem similaridades gritantes com obras do passado nunca chega a ver a porta de um tribunal. Ninguém se importa se não der lucro. Exatamente, o plágio, na prática fria do mercado, só vira um problema sério quando 3 fatores se alinham perfeitamente. Primeiro, a nova música precisa estourar nas paradas de sucesso. Certo. Segundo, ela precisa soar perigosamente parecida com algo anterior. E terceiro, e o mais importante de todos, ela precisa estar gerando lucros exorbitantes. Dinheiro chama atenção. E a atenção chama processos. Muitos processos. O sucesso estrondoso, no fim das contas, transforma um artista num alvo ambulante com uma placa de "me processe" nas costas. Imagina a cena para quem está ouvindo a gente agora. Você é um artista independente ou alguém em ascensão. A sua música viraliza na internet. Você está vivendo o sonho, faturando. E na semana seguinte, chega uma carta na sua porta. A famosa notificação extrajudicial. Aquela notificação gigante de um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, que representa uma gravadora bilionária. Eles exigem milhões de dólares ou 100% dos direitos da sua música. A pressão psicológica disso deve ser paralisante. E o pior é que, na grande maioria das vezes,
Quem manda essa carta sabe muito bem que talvez não tenha um caso sólido de plágio da melodia. Eles sabem que é fraco. Sabem, eles não estão buscando justiça. Eles estão jogando puramente com o desespero do outro lado. O que você descreveu é a tática padrão do que o mercado chama de trolls de direitos autorais. Trolls? Como na internet. Sim, mas de terno e gravata. São corporações ou herdeiros de artistas do passado que usam a lei de direitos autorais, que foi criada para proteger o criador, como uma ferramenta de intimidação e extorsão. É um jogo sujo. O cálculo deles é muito frio. Eles sabem que o artista acusado, que acabou de fazer sucesso, ainda não tem 2 ou 3 milhões de dólares sobrando para gastar com honorários de defesa num julgamento que vai se arrastar por 5 anos. E sabendo que o júri é aquela roleta russa. Exato. Eles criam um cenário de risco jurídico tão apocalíptico que a única saída lógica e segura para o artista é ceder, fazer um acordo financeiro por fora e entregar uma porcentagem enorme da música só para fazer o problema desaparecer. É quase um macete jurídico global, né? É uma extorsão legalizada. E o desgaste não é só financeiro, a gente vê carreiras inteiras entrarem em hiato, artistas travando criativamente por causa de falsas acusações. Tem acusações baseadas só no fato de 2 músicas falarem sobre término de namoro usando o mesmo tom de voz. É absurdo. O tempo e a energia que a pessoa gasta se sentindo um criminoso, tentando provar a própria inocência, destroem a saúde mental. Diante de um campo minado tão hostil como esse, onde o sucesso atrai tanto parasita, o que a gente faz? Temos que olhar para as armaduras. Então, quais são as armaduras reais? O guia de sobrevivência para essa selva. Como um criador sobrevive sem simplesmente parar de criar por medo? A principal armadura é a prevenção técnica. E o primeiro ponto que a gente não pode ignorar de jeito nenhum e que dá muito problema diz respeito aos famosos samples. Ah, os recortes de áudio. Isso. Amostras de áudio de gravações antigas ou até pequenos loops de bateria que o produtor encontra jogados num fórum na internet. A regra do mercado aqui não tem meio termo. É preto no branco. Usou, pagou. O uso de qualquer trecho de gravação, por menor que seja, mesmo que dure só 1 segundo no fundo da faixa, sem o licenciamento formal dos donos daquele áudio original, é pedir para entrar numa fria e ser processado. Nenhum segundinho passa batido. Os tribunais não perdoam o uso de áudio não autorizado. É disparada a forma mais rápida e fácil de perder tudo que a sua música faturar. Tá, os samples são perigosos, mas e sobre a composição em si? Como a pessoa se defende daquela acusação de criptoamnésia? Ou da pura coincidência matemática que a gente falou? Como prova que inventou sozinho? A defesa começa muito antes da música ir para o Spotify. O segredo é ter uma documentação meticulosa de absolutamente todo o processo criativo. Guardar os rascunhos? No passado, a galera jogava os papéis fora. Hoje, é vital arquivar cada nota de voz gravada no celular, sabe? Aquela cantoria desafinada às 3 da manhã. Cada rascunho de letra com palavras riscadas, cada versão inicial no computador. Mostrar o suor da criação. Isso. Quando um advogado bater na porta alegando que a música foi copiada num estalo de dedo de uma vez só, o artista pode abrir o próprio cofre e mostrar toda a evolução sofrida daquela ideia ao longo de semanas. Provar o como se chegou no resultado. É a melhor forma de desarmar qualquer argumento de cópia direta. E, além disso, tem a atitude perante as notificações. Se chegar uma carta, nunca ignore. Mas também nunca responda sozinho no calor do momento, xingando no e-mail. Porque qualquer palavra errada pode virar uma confissão de culpa num tribunal depois, né? Exato. O menor deslize verbal é fatal. E tem um ponto que eu quero trazer que sempre gera muita confusão. Tem a ver com o registro formal da obra. Tem muita gente que acha que ir num órgão oficial do governo e registrar a partitura cria um escudo de força inquebrável em volta da música. É um mito bem comum. Como se o papel fosse repelir os processos como mágica. Mas a dinâmica não é essa, é muito mais psicológica e tática, na verdade. Como você descreveria isso para quem nos escuta? Eu diria que registrar a música é exatamente como guardar a nota fiscal e o certificado de garantia de uma joia cara. A nota fiscal guardada na sua gaveta não vai criar um campo de força invisível que impede um assaltante de entrar na sua casa e roubar a joia. O roubo e o processo judicial podem chegar de qualquer jeito. Exatamente.
Mas na hora que a polícia intervir, ou quando você sentar numa mesa de negociação com um troll de direitos autorais tentando te extorquir dinheiro, aquela nota fiscal oficial com data retroativa muda completamente o equilíbrio de poder. É a sua prova de anterioridade. Sim, é a diferença entre ter que ficar implorando para o juiz acreditar na sua palavra e colocar um documento irrefutável do governo na mesa. O registro não é um escudo mágico, ele é uma alavanca de defesa. Adoro essa visão. E, de fato, o registro tira o poder de blefe da outra parte. Tudo isso culmina na grande lição máxima que emerge dessa nossa análise toda de hoje. Qual é o resumo da ópera? Criar música envolve assumir um risco criativo. A arte exige vulnerabilidade, sempre. Mas ignorar como as regras de direitos autorais da indústria funcionam é assumir o risco financeiro de amador. Entendi. A falta de informação custa caro. Muito caro. Conhecimento sobre direitos autorais não serve para censurar a criatividade de ninguém. Pelo contrário, é a fundação que permite que o artista se expresse com paz de espírito, sabendo que não vai ser roubado por oportunistas e nem perder dinheiro por erros de ingenuidade. É um choque de realidade gigante. A gente percebe, no fim das contas, que a similaridade musical por si só não é o crime, mas é a faísca num barril de pólvora pronto para explodir. Sim, a faísca. O plágio real, aquele que os tribunais punem de verdade quando o sistema funciona, não é sobre duas músicas compartilhando a mesma energia gostosa. A arte até precisa dessa inspiração contínua fluindo. O crime mora mesmo na cópia clínica e não autorizada daquela identidade matemática da obra, do núcleo. Perfeito. Quando a gente separa a emoção da técnica forense, o cenário jurídico fica muito mais nítido para todos. É a única forma de garantir um mercado minimamente justo para quem inova. Bom, e já que estamos falando sobre quem inova, tudo isso nos deixa com uma reflexão final bem inquietante para o que está por vir na indústria. Ao futuro. Nós passamos um tempão aqui dissecando a biologia falha do cérebro, com essa coisa maluca da criptoamnésia, e aceitamos que a música pop tem um limite claro, um limite matemático mesmo, de melodias e cores desagradáveis. Sim, o cubo mágico de poucas cores. Agora, pensem em injetar inteligência artificial nesse cenário caótico. O que vai acontecer num futuro muito, mas muito próximo, quando a gente tiver supercomputadores capazes de analisar, mapear e processar cada faixa de áudio já registrada na história da humanidade em questão de segundos? É uma perspectiva avassaladora. Estaremos caminhando direto para um ponto de exaustão matemática completa? Será que vai chegar o dia em que absolutamente todo lançamento no rádio será instantaneamente flagrado por um algoritmo da justiça como plágio inconsciente de uma obra esquecida de 1800? Num apagão criativo por falta de notas musicais livres. Exato. Se todas as combinações matemáticas que o ouvido humano acha legal se esgotarem, será que o próprio conceito jurídico da palavra originalidade vai precisar ser abolido e totalmente reescrito pelas próximas gerações? Olha, é uma pergunta pesada. E que, sem dúvida, vai assombrar e tirar o sono de muito compositor famoso daqui para frente. Fica aí a reflexão para todo mundo ir pensando. Obrigada a todos por acompanharem a nossa análise profunda de hoje sobre esse labirinto musical e até o nosso próximo mergulho.